Eu ganhei de presente esse bonsai, ganhei da consultora botânica e jardineira afetiva Neide Medeiros. Ela me deu de aniversário, que foi na semana passada, né? E hoje nós vamos mostrar uma reportagem sobre bonsai. Então, tá aqui comigo, eu adorei. Logo, logo eu vou ter umas jabuticabas aqui para comer ao vivo, será, gente? E ó, é um trabalho muito minucioso fazer um bonsai, mas não é difícil. Mas será, né? Será que qualquer um pode? Claro que pode. Então, assista a reportagem, prepara para anotar tudinho e vem comigo. Oi, dica! Hoje nós viemos aqui trazer para vocês uma dica de jardinagem. Estamos agora no verão e é gostoso colocar a mão na terra nesse período e aí aprender como é que a gente pode cultivar essas plantinhas nessa época do ano. E para hoje a gente vai explicar para vocês como é que a gente pode fazer um bonsai. São essas pequenas árvores aqui. Quem vai explicar melhor para a gente é a Neide, ela que é paisagista. Conta pra gente, Neide, o que são esses bonsais? Tudo bem, Giovana? Boa tarde, Gisele, pessoal de casa. O bonsai é uma técnica que nasceu na China 700 anos antes de Cristo e a ideia era a reprodução das paisagens que tinham, então as montanhas, as vegetações, os rios, enfim. E depois, quando isso foi para o Japão, que é o bonsai que a gente conhece hoje, ele se desenvolveu como cultivo de mini árvores. Então, são cultivos de plantas em bandejas, com reprodução de árvores, mas a essência é a reprodução de paisagens. Então vamos colocar a mão na terra? Vamos lá, a Neide preparou uma composição bem bonita aqui pra gente. A gente já consegue perceber que tem bonsais de diferentes tipos. Neide, já explica pra gente por que disso. Por que aquele tem o tronco mais grosso, por que esses aqui são menores? Então, Giovana, essas duas mudas aqui, esta aqui que é de araçá e essa aqui é de cerejinha, são plantas mais jovens, porque o bonsai ele começa muitas vezes de sementes ou então de estacas. Aqui no caso são mudas de sementes, então elas são pequenininhas e o tronco ainda está fininho, está se desenvolvendo. O bonsai, ao contrário de um arranjo, de um jardim que você curte em 1, 2 anos, o bonsai ele leva muito mais tempo, porque as plantas precisam se desenvolver. Então, o bonsai é o tipo de planta, o tipo de arranjo que você vai ter na sua casa, não por 1 ou 2 anos, você vai ter por 5, 10, 15, 20 anos. No caso dessa Ficus microcarpa, ela já é uma planta mais antiga, mais treinada, que é assim como a gente chama, para o desenvolvimento do caule ficar mais grosso, ficar mais espesso. E aqui, no caso, é um bonsai de uma suculenta muito conhecida, muito querida, que é a Jade, que é basicamente, neste caso aqui, um bonsai vindo de estaca. Foi um pedacinho da planta que eu destaquei, espetei aqui no vasinho e fui fazendo o cultivo para que ela fosse engrossando o caule e fosse sendo podada para ficar com esse aspecto de arvoreta, como se fosse na natureza. Neide, quais são os materiais necessários para montar este bonsai? Bom, nós precisamos selecionar a bacia que a gente vai fazer a construção desse bonsai. Uma bacia importante que ela seja com furo, tá? Então, nós precisamos que a bacia do bonsai tenha furo para drenar, porque não pode, de hipótese alguma, ter água parada no teu bonsai, certo? Depois nós temos a seleção do substrato, que aqui neste caso nós vamos fazer um bonsai de jabuticabeira. Nós selecionamos a muda no viveiro, então eu vou precisar de casca de arroz carbonizada, que é um elemento que dá leveza para o substrato. A muda, o substrato de muda que você encontra em qualquer supermercado, floricultura. E cinzas de casca de arroz, enfim, só não pode ser aquela cinza da churrasqueira com sujeira de gordura e de sal, ok, pessoal? Agora, sobre a nossa muda, é importante falar que quando você for no viveiro selecionar a sua muda, isso se você não for fazer o teu bonsai de casa a partir da semente ou então da estaquia, né? Se você for já comprar uma muda no viveiro, é interessante você olhar a base de caule, de tronco dessa planta. Se já está mais encorpado, se já tem uma definição de como que essa planta está.
primeiro passo, vamos tirar a nossa muda do vaso, que você pode pressionar o vaso nas laterais ou ainda com a ajuda de uma tesoura, uma faca, você pode cortar o seu vaso. Puxa com delicadeza a muda do vaso e agora nós vamos destorroar esse torrão para expor as raízes e neste processo você já observa como está a saúde da raiz da sua planta, se ela está clarinha, se não tem algum ovinho, algum bichinho, alguma coisa. Se porventura você vê algum bichinho, algum ovinho diferente, é interessante que você também lave as raízes da sua planta. Caso não tenha, você pode continuar com o torrão um pouquinho nas raízes da planta, que isso não vai fazer mal para ela. Agora a gente começa de forma bastante delicada a tirar aqui o excesso de substrato. Já está aqui com o nosso vidinho aqui no fundo. Vamos colocar aqui o nosso substrato que ficou bem airado, bem soltinho, né? A gente coloca aqui substrato, fazendo a base. Fazemos a nossa caminha para nossa jabuticabeira. E agora a gente vai colocá-la aqui no centro. É importante, você precisa colocar a sua planta bem no centro do vaso e as raízes você vai colocar elas de forma radial, né? Vou pegar esse movimento de diâmetro para que elas não cresçam para cima e depois, delicadamente, você vai colocar essas raízes para baixo, para forçar o movimento das raízes para baixo. Agora a gente completa com o substrato. Aqui no plantio, outro detalhe importante. Você vai precisar deixar o caule, a base do caule aqui, um pouquinho mais exposta, porque isso vai estimular o desenvolvimento e também o alargamento desse caule, ok? Então, tu não pode enterrar, ela vai ficar mais exposta como se ela estivesse literalmente no morro, né? A árvore fica no morro, ela fica com a base do caule, né? Um pouquinho mais sobressalente assim na terra e fica até vendo um pouquinho as raízes, né? A ideia é que ao longo dos anos, tu veja inclusive aquelas raízes mais grossinhas, como se fosse na terra. Essa é a intenção. Que legal, ai, gente, que coisa linda, né? O ver mais bem verde aqui, ó. Então, é a mesma planta, vocês notaram? É a jabuticabeira que ela mostrou ali, mas ela tá diferente, ela tá mais ornada, né? Mas ela foi toda podada, então existe todo esse trabalho delicado que depois do intervalo ela vai ensinar pra gente. Ah, mas eu tô feliz demais, né, de ter agora um bonsai pra chamar de meu. Eu vou fazer um concurso pra gente dar um nome.